Olá, povo amado do nosso canal, estamos aqui para mais uma mensagem bíblica, uma reflexão muito abençoada e uma reflexão que traz muito sobre a nossa humanidade, fala muito de nós, das nossas imperfeições e com certeza, assim como Deus trouxe ao meu coração acalento, né, e algumas respostas, certamente o Senhor trará ao seu coração também. O texto base está lá em Mateus 26, versículo 31 e diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ah, irmãos, como que a Bíblia é tão rica, né? Como é maravilhoso nós podermos ter aqui este relato, né, onde Jesus, ele diz que Pedro, né, o negaria. E Pedro ali, como nós, né, tantas vezes empenhamos a nossa palavra, né, dizemos fazer o que é correto, simplesmente, que amamos o Senhor acima de todas as coisas, e, no entanto, em alguns momentos, né, isso fica muito evidente que não é. Né? Em muitos momentos vacilamos a nossa fé, vacilamos a nossa condição, né? E o mais interessante disso tudo, né? Pedro, ele veio a ser um discípulo tão usado por Deus, né? De extrema intimidade com o Senhor, que em uma pregação apenas, né? Mais de 3.000 pessoas se arrependeram e se voltaram para o Senhor. Então isso traz muita esperança ao nosso coração, né? Isso traz respostas aí à nossa oscilação, que de vez em quando acontece, e é incrível, né? Porque o caminhar cristão, ele é um caminhar, é um processo diário de aperfeiçoamento, de melhoria. Então a gente precisa ter um equilíbrio muito grande. Eu sempre percebo Jesus, né, com muito equilíbrio na sua vida, na sua jornada, né, no seu evangelho. E é muito interessante porque a gente precisa mesmo estar melhorando a cada dia, né? E é aquela coisa, eu me lembro que próximo ali da minha conversão, bom dia, próximo ali da minha conversão, né, eu era uma pessoa completamente assim, né, outra pessoa com outros valores, né, sempre tive na minha personalidade, né, como que eu vou dizer, uma personalidade muito forte, né, meu temperamento sempre foi muito forte e, no entanto, eu usava muito isso para o mal, né, eu fazia mal às pessoas, fazia mal a mim, né, e me lembro que, nossa Deus, era muito diferente, né? O meu tratar, a minha forma de viver. E, no entanto, as coisas foram mudando. Eu continuo a mesma pessoa, minha personalidade ainda é forte, né? Sou daqueles assim que tem princípio, que gosta de fazer o que é correto, como Pedro, né? Falho muitas vezes. Com esse tempo, né? Uma das coisas que eu acredito que o Senhor, né, ele vê graça em mim, porque eu nunca tive, né, medo algum de reconhecer os meus erros, as minhas falhas, né, em todas as minhas palavras, todas as minhas pregações, as minhas conversas com as pessoas, sejam elas quem forem, né, e tenham o estilo de vida que for, sempre respeito todo mundo, né, sempre procuro ver as pessoas como igual, né, não é porque eu estou no Evangelho, né, que eu virei um anjinho e tenho poder até de julgar as pessoas, né, não é por isso.
Muito pelo contrário, isso aqui fica muito latente, fica muito claro na minha vida, né? Eu vejo todas as pessoas, todas elas, né, da mesma forma que me vejo, com o mesmo direito, né, com a mesma graça, porque o Senhor morreu por todos nós. Então não é porque nós temos aí um caminho, né, proposto, que a gente vai poder se achar melhor. É lógico que eu tenho os meus valores e os princípios, né? A Bíblia é a minha regra de fé e prática, e assim, nada, né, a não ser o próprio Deus, vai me fazer, né, ver diferente. Mas, enfim, o que eu queria dizer com essa palavra, que eu queria que nós refletíssemos, é exatamente, né, sobre a nossa vulnerabilidade, né, sobre a nossa fraqueza enquanto seres humanos. É, né, eu estou para completar 25 anos de conversão e até hoje, né, existem muitas coisas em mim que precisam de mudança, precisam de um cuidado, né? Eu tenho muita consciência disso. Aquilo que depende de mim fazer, né? Eu procuro fazer com todo zelo, primeiramente a Deus, né? Eu procuro ser uma pessoa melhor, uma pessoa que corrige os seus erros, não para que as pessoas possam simplesmente ver e elogiar e aplaudir e dizer, mas primeiro, né, que eu sei que vai ser o melhor para mim, enquanto ser humano, enquanto cristão, e também, né, porque vai agradar ao Senhor. Então, todas as minhas procuras de melhoria passam por esse crivo, mas eu não tenho nenhum, né, nenhuma pretensão de achar que eu sou melhor, que eu sou perfeito. Muito pelo contrário, né? Eu sou muito imperfeito, tenho essa consciência. E uma vez me fizeram essa pergunta, né? Se chegassem homens, pessoas com metralhadoras, colocassem na minha cabeça e dissessem para mim assim: olha, se você não negar a Jesus e os seus valores, eu vou te dar um tiro, né? O que você faria? Eu não tenho essa pretensão como Pedro de dizer que eu não negaria, né? Pensando friamente sobre a situação e naturalmente, certamente eu negaria, né? Para ter vida. Mas eu sei que, né, através do Espírito Santo, do seu poder, da sua força, né, se ele me concedesse graça neste momento, aí sim, aí eu acredito que eu poderia até negar e morrer, né, pela causa, mas sem a ajuda do Senhor, naturalmente falando, por mim mesmo, não tenho dúvida nenhuma de que negaria, né? E sei que Deus sabe disso também. Então não, né, não tem justificativa de eu querer passar para as pessoas, né, ou para o próprio Deus, né, a irrealidade de que eu morreria pelo Senhor, diria sim que conheço, e ali diria para que as pessoas podiam dar um tiro na minha cabeça, enfim, né? Eu sei que não é isso. E através de Pedro eu percebo essa humanidade, essa falha, né? E o Senhor assim percebe também, né? E tanto que diz para ele. E ainda assim ele continua dizendo que não negaria de jeito nenhum, né? E no entanto, naquela noite, nós lemos aqui, percebemos Pedro 3 vezes dizendo que não era do Senhor, que não conhecia Jesus, né? Essa é a nossa triste realidade. O que muito me conforta é que Deus já deixou isso aqui para a gente ter essa consciência, para a gente não se ensoberbecer, para a gente não querer ser aquilo que a gente não é, né? Então, assim, por isso que eu gosto das coisas muito rasgadas e muito claras, né? É ou não é, não tem esse negócio em cima do muro né, de ficar. Então, essa questão do equilíbrio que eu digo é isso, né? Ter a consciência de que nós somos assim, falhos, né? Que nós carecemos muito da graça de Deus para conseguirmos continuar no caminho. Por isso que eu falo, esses 25 anos não são méritos exclusivos meus, né? Lógico que existe uma vontade, um desejo, né, de amar a Deus acima de todas as coisas, todos os dias, de ser o melhor que eu consiga, né? Mas eu não caio nessa armadilha, né, de querer que as pessoas percebam que
que eu sou esse santo, que eu não erro, que eu sou isso ou aquilo. Né? E quem me conhece bem de perto sabe, né? Que eu sou uma pessoa que eu reconheço as minhas falhas, mas é tão bacana isso porque não existe, sabe, aquela pressão, não existe aquela coisa para essa mudança, né? Mas existe sim uma consciência, existe uma certeza de que através do próprio Senhor, né, do seu Espírito e do meu esforço, né, natural e pessoal, um dia eu vou me encontrar aí nessa estatura, né, de Cristo Jesus, que é o que a palavra diz, e para a gente estar com Ele. Mas então, né, resumindo e concluindo essa palavra, nós precisamos sim ter o equilíbrio que a gente precisa melhorar e nos esforçar ao máximo para isso, né? Mas, em contratempo, entender que nós não conseguimos a perfeição porque somos humanos. Então, é muito interessante, a gente precisa muito disso. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus, que a gente possa entender essa realidade, né? E possa ir caminhar de forma cada vez mais consciente, bom dia, de forma cada vez, né, mais né, natural em relação a isso, porque é muito chato, né, convivermos com pessoas que em todo tempo passam aí essa ideia de perfeição, essa ideia de que não erra, essa ideia de santidade exacerbada, essa ideia, né? Aí já ouvi palavras, né, de pessoas que assim, né, que lutam tanto e têm coisas a melhorar ligadas aí às circunstâncias de vício e pessoas que têm muita dificuldade e pessoas assim dizerem que não conseguem porque o padrão exigido é muito alto, né? E nós percebemos em Jesus o oposto disso, porque Jesus ele se destitui de toda a sua glória, vem como homem, como ser humano, para que a gente conseguisse, né, olhar nos seus olhos e caminhar e perceber que dá para ser melhor. Ok, pessoal? Grande abraço a todos, um excelente domingo, uma excelente nova semana. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mensagem, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus, é na nossa imperfeição que o Senhor a cada dia vai trabalhar. A gente precisa, né, ter essa consciência e esse esforço, né, da melhoria, de buscar aí, né, circunstâncias para melhorar, estratégias para que a gente consiga cada dia mais ser uma pessoa melhor. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.